Eu tenho certeza absoluta que daqui a 20 ou 30 anos eu ainda vou dizer: Stoner é um dos grandes livros da minha vida. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou fazer algumas considerações sobre as minhas impressões de leitura do livro Stoner, do John Williams. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo barulhos aqui em volta, não sei como vai ficar na edição isso, já peço desculpas porque eu tô gravando esse vídeo num momento de folga que eu tenho, né? Para poder, o único momento disponível que eu tenho para gravar esse vídeo. Tá chovendo a cântaros, depois de uma semana com um calor intenso. Então, já peço desculpas de antemão aí se tiver algum ruído de vento, de água batendo na janela, tá? O Stoner, gente, eu li no finalzinho de 2023. Eu tô gravando esse vídeo em março de 2024. Ou seja, tenho aí uns 3 meses de delay entre a minha leitura e a gravação desse vídeo. Geralmente eu espero um tempinho para gravar, né? Eu não gravo assim, terminei o livro e já vou gravar. Sempre espero ali uma semana, preparo mais ou menos um roteiro, etc. E esse eu deixei a coisa andar demais e passou muito tempo. Então, espero ser justo aqui com a minha resenha. É claro que eu voltei a consultar anotações minhas, consultar outras informações a respeito do livro para esse vídeo, né? Porque é uma leitura que me marcou demais, gente. Uma leitura que, assim, me destruiu, me pegou de um jeito que eu não imaginava. Eu sabia que o livro era bom, mas eu não sabia que o livro era bom nesse nível. Eu li, gente, nessa edição aqui da Arte e Letra, que saiu em 2023, com tradução do Lucas Lazzaretti. É uma tradução nova, porque esse livro tinha saído pela primeira vez aqui no Brasil, em uma edição da Rádio Londres. Quem me acompanha aqui sabe do quanto eu sempre gostei das edições da Rádio Londres. A Rádio Londres tinha um catálogo incrível, mas é uma editora que faliu, né? Desapareceu aí dono, deram um calote a um monte de gente. Eles tinham um catálogo internacional muito bom de uma literatura aí moderna, contemporânea, da metade do século XX para cá. Eu cheguei a assinar o clube da Rádio Londres durante algum tempo e conseguia, né, ler muitas coisas deles, mas o Stoner eu não tinha lido. E agradeço muito ao querido amigo escritor Marcos Pérez, que me indicou e falou muitas vezes do Stoner. Também me indicou outros, né, como é o caso do Tirza, que ainda não foi republicado. Eu já falei até com alguns editores, claro, poucos que eu conheço. Gente, investe dinheiro, compra os direitos do Tirza, traduz o Tirza, porque é um romance incrível, assim. Tem resenha dele aqui no canal. Então, só agora com a nova edição, eu fui tentar comprar a edição da Rádio Londres, mas como era uma edição que estava esgotada, o preço subiu para 250, 300, 500 reais, dependendo do exemplar. E eu fiquei esperando, né, claro, haver uma republicação. E ela aconteceu graças à Arte e Letra. Então, assim, a Arte e Letra é uma editora de Curitiba, que não é de agora, vem fazendo um trabalho muito legal. É um trabalho de formiguinha, porque, evidentemente, editoras no Brasil, sobretudo essas independentes, têm certas limitações, né? Mas, finalmente, saiu o livro e é dele que eu vou falar hoje. Peraí. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê um like nesse vídeo. A Acrópole precisa muito da sua ajuda, não vai te custar nada financeiramente e em alguns segundos você consegue ajudar a gente curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo e também ativando as notificações. Quanto mais engajamento, melhor para o canal. E a Acrópole precisa da sua ajuda, porque tem tanto conteúdo aqui no YouTube, muitos, inclusive muito bons, outros nem tanto, né? Alguns questionáveis. Então, para que a plataforma entenda que o nosso canal é importante, que o nosso canal tem alguma coisa para oferecer para o seu público, é necessário que o máximo de pessoas interaja com os vídeos e assista muito, né? Assista mais vídeos, que você compartilhe com os amigos.
etc. Então dá aquele apoio, dá aquela força. E se você for escritor ou escritora, nós temos aqui na descrição do vídeo um link para o nosso Media Kit. Você quer ver o seu livro sendo resenhado aqui no canal, você pode dar uma olhadinha ali, ver os nossos pacotes e depois chamar a gente aqui no WhatsApp para que o seu livro seja resenhado aqui no canal. Voltamos à programação normal. O livro conta a história de William Stoner. William Stoner viveu ali nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. E é um romance de campus, ou seja, é um romance que se passa dentro de um campus de uma universidade. E através ali das conexões com a universidade é que a história vai se construindo. O Stoner, ele vem de uma família muito pobre, uma família campestre, mas que tem noção de que a educação faz toda uma diferença na vida de uma geração, né? Então, o pai ali e a mãe trabalham sol a pino nos afazeres da pequena porção de terra que eles têm, né? Eles guardam dinheiro para que o filho vá à universidade. Mas eles também têm, apesar de ter essa consciência de que a educação muda, eles também só conseguiam ver até um certo limite, né? Porque eles queriam que o filho estudasse um curso agrícola para depois, com o diploma na mão, com os conhecimentos universitários na mão, para que ele regressasse, então, à casa, que ele voltasse para a fazenda e aplicasse ali os seus conhecimentos. E é o que acontece, pelo menos no início. De fato, ele vai para a universidade, ele consegue começar o curso ali de estudos agrícolas, agronomia, etc. Só que numa disciplina que ele tem, que é meio que obrigatória para todo mundo dos cursos, que, se eu não me engano, é alguma coisa de poesia em língua inglesa ou literatura inglesa, ele acaba se apaixonando por literatura. Num primeiro momento ele tem muita dificuldade de entender, ele sofre, tira notas baixas. Depois ele vai pegando o jeito, vai gostando daquilo, e chega um momento que ele decide, então, transferir o curso dele de agronomia para as letras, né? Então ele vai querer se tornar um beletrista. Ele faz amizade muito forte com esse professor dele, que é o professor que o convenceu ali, né, a mudar de curso, que viu nele potencial. Então ele muda para esse curso, ele migra para esse curso e vai então seguir carreira ali até que ele se forma. Ele fica bastante ressabiado de como ele vai contar isso para os pais, né? Porque até quando tem recesso na universidade, ele está de férias, ele sempre volta para casa dos pais para ajudar na lida, nos afazeres da fazenda. Mas ele tem que contar, né, isso para os pais, ele acaba contando, e aí há um rompimento, né? Eles nunca foram super próximos, era uma família que não era de muitas palavras, mas há um rompimento muito grande, cada vez mais um enorme distanciamento entre ele e os pais quando ele mergulha nesse mundo das letras. E daí ele vai estudar mais, ele conclui o doutorado, e a partir tão logo ele conclui o doutorado em literatura, ele assume uma vaga como professor assistente nessa mesma universidade. E o Stoner, ele percebe ali que, na verdade, na universidade é o lugar onde ele consegue, digamos assim, ser menos medíocre, onde a vida ali talvez tenha algum sentido, né? É ali onde ele se completa, talvez, minimamente, né? Que ele tira um pouco desse seu vazio interior, porque ali ele vê sentido, por mais que ele, às vezes, não consiga dar uma aula de excelência, que ele não consiga transmitir tudo o que ele sente, o que ele gosta, o que ele sabe, ele vê um certo sentido ali. E já na primeira página a gente sabe que ele morre em 1956, e esse livro, esse início de livro, ele já vai nos dizer que o Stoner teve uma vida medíocre, teve uma vida simples, uma vida sem grandes sobressaltos. Eis o trechinho da primeira página do livro. William Stoner entrou na Universidade de Missouri como calouro no ano de 1910, com 19 anos. 8 anos depois, no auge da Primeira Guerra Mundial, recebeu o grau de doutor e aceitou uma posição como professor na mesma universidade, onde ensinou até sua morte em 1956. Não subiu acima do posto de professor assistente e poucos alunos lembravam-se dele com nitidez depois que assistiram suas disciplinas. Quando morreu, seus colegas fizeram uma contribuição memorial de um manuscrito medieval para a biblioteca da universidade. Esse manuscrito pode ser encontrado na coleção de livros raros,
portando a inscrição presenteado à biblioteca da Universidade de Missouri em memória de William Stoner, Departamento de Inglês, por seus colegas. Algum estudante que deparar com o nome pode se perguntar vagamente quem foi William Stoner, mas raramente sua curiosidade vai além de uma questão acidental. Os colegas de Stoner, que não tinham por ele uma estima particular quando estava vivo, agora raramente falavam dele. Aos mais velhos, seu nome é uma lembrança do fim que aguarda a todos. Aos mais jovens, é meramente um som que não evoca nenhuma sensação do passado e nenhuma identidade com a qual eles possam associar a si mesmos ou suas carreiras. Então a gente fala assim, poxa, mas aqui eu já sei quando ele vai morrer, quando ele se formou, que de fato esse livro vai me levar a refletir, qual vai ser esse percurso, né? Eu sei que uma vida de mediocridade, uma vida simples, ninguém vai se lembrar dele, parece que teve uma vida sem muitos percalços, sem muitos grandes acontecimentos. Então, para que eu vou continuar lendo? Mas, de fato, a maneira como esse escritor aqui, o John Williams, que, a propósito, não é o John Williams das trilhas sonoras do Oscar, né? Aquele é um John Williams e esse aqui é outro John Williams. E a maneira como ele vai conduzindo é uma escrita tão deliciosa, tão gostosa. Eu acho que dos últimos tempos assim de escrita que eu tenho visto, que é uma escrita que eu quase que invejo, é a dele e do Kent Haruf, da trilogia da Planície, que eu acho assim incrível também a escrita dele. E ele vai conduzindo a gente por essa vida do Stoner, que assim, gente, não tem como você não se identificar. Porque não é claro que já há muito tempo a literatura abandonou essa figura do grande herói, dos grandes acontecimentos, né? Mas mesmo as narrativas em que pessoas são mais próximas, os personagens, perdão, são mais próximos de pessoas reais, a gente ainda tem narrativas com grandes reviravoltas, a gente tem surpresas ou enormes tragédias ou enormes conquistas. Esse livro, não que eu estou dizendo que ele seja o único, né? Mas ele consegue fazer uma vida que é mais ou menos linear, que ele se depara com acontecimentos que são do cotidiano e que não vão ser grandes embates. Eu acho que tem um embate ou outro aí, que na verdade é o papel da universidade na vida das pessoas, a real função que, pelo menos quem já frequentou a universidade, né, ou sobretudo a parte das humanidades, que a gente não vê, como eu posso dizer, no geral, tá? Não vê uma aplicação imediata dos conhecimentos na transformação da vida das pessoas, né? A gente está mais no âmbito da discussão teórica, embora ela possa ser aplicada também, né? Todo mundo que mais ou menos já passou por isso, né? Ainda mais quando a gente trabalha com arte, ainda mais quando a gente trabalha com literatura. A gente fala, mas literatura serve para quê? De fato, qual a aplicabilidade disso no mundo? E são coisas que eu já me perguntei zilhões de vezes, né? Eu já me desanimei com a carreira durante muitas vezes, abandonei, voltei, sabe? Então, assim, essas reflexões que estão ali, que passam pelo livro, são muito pertinentes, que são muito próximas de muitas pessoas que vivem essa realidade. E em um certo momento, ali quando ele era bem jovem, a Primeira Guerra Mundial, e aí tá naquela coisa, né? A gente vai continuar aqui na universidade estudando como se nada tivesse acontecido, ou a gente vai se alistar para ir para a guerra, né? E aí muitos alunos vão para a guerra, o campus fica parado, praticamente vazio. Um grande amigo, talvez um dos dois grandes amigos que o Stoner teve na vida, ele vai para a guerra, né? Na verdade, os dois vão, um deles não regressa, o outro volta para a universidade, né? Mas as pessoas julgam, inclusive, o Stoner por não ter ido, né? Como se ele fosse um covarde em dizer, olha, tem coisa mais importante acontecendo no mundo do que você ficar aí no meio dos seus livros. É claro que esse é um pensamento muito... Gente, a questão da guerra pro estadunidense é uma coisa muito forte, né? Eles estão sempre nessa coisa de servir o país, fazer algo efetivo pelo país. Eles entendem que fazer algo efetivo pelo país, de fato, é servir o exército do país em uma guerra, né? Então, as questões passam muito por isso, né? E o Stoner não vê muito sentido ali. Ele fala, mas o que eu vou fazer lá? Né? Então, assim, eu acho que eu faço mais pelo meu país, tendo uma formação e depois sendo professor. Ele é muito julgado, né? Desprezado por isso. Enfim, e é uma vida mediana. Ele vai conhecer uma mulher, ele vai se casar com ela,
ele vai ter uma filha, o relacionamento dele com a mulher não é bom, o relacionamento dele com a filha é distante, né? Ele tem umas tretas internas com alguns professores da universidade, com um aluno também bastante petulante, né? Mas que confronta também uma visão de mundo do Stoner, né? Então, assim, ele vai se vendo sozinho, uma pessoa que ele, apesar de ser casado, apesar de ter uma filha, apesar de ter um emprego, apesar de ter alunos, apesar de ter colegas de trabalho, é uma pessoa que ele é completamente solitária e ela só vê saída para a solidão dela mergulhando a fundo no universo dos livros. E eu acho que é só ali que Stoner vira Stone, sabe? Pedra, de fato uma rocha, né? Alguém mais forte, porque fora dali o Stoner, ele é alguém sem muito sentido na vida. E é aquilo, né, gente? A realidade é que, de fato, a gente fez uma coisa aqui ou outra, talvez relevante e minimamente relevante, e a gente passa, de fato, a existência sem ter grandes acontecimentos. Basicamente, você, dentro de 2 gerações, ninguém vai nem lembrar da sua existência, né? O Stoner aqui, como diz nos 2 primeiros parágrafos do primeiro capítulo, na primeira página do livro, dizendo que para os alunos é só um nome que se desvaneceu, os professores é uma lembrança antiga de que ninguém fala, quando o próximo corpo de professores entrar, ninguém vai nem saber quem é ele, por questões que acontecem também com a família, não vão perpetuar muito a memória dele. Então, uma pessoa que aí morreu em 1956 e que muito provavelmente a memória dele, né, os ecos das coisas que ele fez, não chegam nem à virada de século. Mas pensa, a não ser que você tenha uma árvore genealógica, um contato com a família muito grande, será que você lembra, você sabe quem foi o seu bisavô, o seu trisavô, né? Quer dizer, se você tiver muita sorte, você tem 2, 3 gerações, você ainda é lembrado. Depois disso, você não vai ser lembrado, você vai cair no ostracismo. E assim sucessivamente. Tá parecendo bastante deprimente o que eu tô falando, mas é a realidade para a maior parte das pessoas que passam pela Terra. E o Stoner não é diferente, ele era um professor universitário, né? Então, assim, essa medianidade, né? Essa mediocridade, um medíocre no sentido de ser médio, né? É o que resta para a maioria de nós mesmos. E quando a gente é jovem, eu não sei como a idade que você tem agora quando está assistindo o vídeo, né? Mas eu mesmo, quando jovem, eu tinha muitas pretensões na vida. Agora que eu já cheguei à meia idade, eu tenho muitas pretensões ainda também, mas meus sonhos são mais pé no chão, né? Eu quero deixar algumas marcas, eu sei que essas marcas são pequenas, mas eu não busco grandes transformações mais. Você pode chamar isso de covardia ou não, mas dá, na verdade, um alívio pro peito você dizer assim, ok, ser médio, não é nenhum problema ser mediano, porque poucas pessoas chegam a romper essa barreira, né? E você se sente menos fracassado, né? Porque quando você mira muito alto e quando você não chega naquilo que você mirou, né? O tombo é muito grande. O tombo é grande demais. Então, o Stoner tá aqui para ensinar isso pra gente, talvez. Há momentos assim de sangrar o meu coração aqui no livro, gente. Não é, como eu falei, não tem nada grandiosamente de grandiosa conquista ou perda, nem nada muito trágico. Mas o reflexo disso na vida real é tão grande, que esse livro pegou meu coração assim e deu uma espremida tão grande que eu fiquei regurgitando ele por semanas. Eu acho que é a leitura dos últimos anos aí que eu mais regurgitei. É difícil de sair das páginas dele. Você quer voltar pro começo e ficar revivendo aquilo. E no fim das contas, o belo ou o trágico não está em grandes acontecimentos, mas na própria existência. Passando de novo para fazer mais um merchanzinho. Em 2020, saiu pela editora Penalux o meu romance Os Passos Vermelhos de John. É uma narrativa, é um romance que tem elementos de romance policial, romance histórico, limites entre verdade e ficção, entre realidade e ficção, com a vinda do escritor John dos Passos ao Brasil, especificamente a cidade de Maringá, e nós temos 2 narrativas correndo paralelamente, uma em 1958,
outra em 2018, cheias de teorias da conspiração. Esse escritor, João dos Passos, então se envolve com uma cabocla na cidade de Maringá, no Paraná, e há um crime. Então há vários olhares, várias perspectivas num romance fragmentado, tentando conectar essas duas épocas históricas, no final dos anos 50 e depois no século 21. O livro saiu pela Penalux e você pode encontrar tanto no site da editora quanto no site da Amazon. E o meu livro mais recente é um livro de contos, é um livro que contém 12 histórias, saiu pela editora Patuá e se chama O Descobrimento do Brasil. São 12 histórias falando sobre a construção do Brasil, violência e tragédias ao longo da história, tragédias ao nível individual e também no nível coletivo. E você pode encontrar o livro no site da editora Patuá ou também na Amazon. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreva aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou da minha resenha. Vai devagarinho. Se você ainda não leu, vai pianinho. Pega esse livro, lê com calma, degusta, porque isso aqui é uma obra de arte a ser degustada a conta-gotas. Esperando agora os outros livros dele que já tinham publicação no Brasil serem republicados. Estou falando dos livros Augustus, que ganhou um prêmio importante, e também o Butcher's Crossing. Todos os três, né, junto com o Stoner, tinham sido publicados pela Rádio Londres e só agora o Stoner teve a republicação pela Arte Letra. No mais, pessoal, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.